Estamos de volta com o Código Aberto, nosso segundo bloco dessa nossa conversa sobre cultura, família, como é que a cultura impacta a família, como é que a família tem que reagir à cultura. E pensando aqui, alguns pontos ficaram bem claros e bem importantes, eu achei bem bacana e salientar isso. O pastor Felipe falou que a cultura é a produção humana, não dá para não tem cultura, não queremos que a cultura entre na nossa casa, não tem. E aí você deu uma resposta interessante que é, a partir do momento que eu rejeito uma cultura, eu vou precisar fazer outra, eu vou produzir outra. E é interessante quando a gente pensa na antropologia social, apresenta muito essa ideia de como as culturas, elas entram em contato, elas interagem etnicamente, culturalmente, e elas produzem novas culturas, e do encontro das culturas, a gente não consegue produzir cultura do nada também, né? A gente vai produzir pensando na nossa bagagem cultural. E o legal é você fazer parte de uma cultura que faça sentido pra você, cara. Que você não fique dentro de algo que cara, não te completa, não te faz sentido. Então, esse é o ponto que a gente discutiu, inclusive, sobre família. Que a família vai desenvolver a cultura dela, aquilo que faz sentido pra ela e, puxa, só faz sentido para ela, se faz sentido para você também, para todo, para o coletivo. Mas o que eu estava falando, Thiago, Sim, era de que essa liberdade da gente criar culturas, essa liberdade da gente se manifestar nas nossas ideias e da gente respeitar esses manifestos, eu estava falando sobre que esse excesso de liberdade também nos leva a pontos e a ter contato com ideias e tal, que diretamente infringem ou vão ao encontro do reino de Deus. Aí é um momento importante da gente parar, prestar atenção de para onde estamos levando esse nosso excesso de liberdade, que eu nem critico, mas por isso eu queria ler o livro de Filipenses 2, versículo 15, que fala assim, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Cara, ou seja, é uma liberdade que pode gerar coisas que nos deterioram, nos degeneram, mas, cara, toma cuidado, para que você seja irrepreensível, para que você chame a atenção para o ponto positivo que há em você, que é o reino de Deus, que é a cultura do reino. Esse assunto é um assunto bastante amplo e a gente tem muita literatura sobre a questão da cultura e evangelho e tal. E eu sempre me preocupo quando eu falo isso, que a gente tem pouco tempo para explicar, não deixar pontas soltas. Mas eu queria deixar assim um parâmetro para a gente poder saber qual é o limite. E o limite é a palavra de Deus, o que está revelado. Está revelado, aquele é o nosso limite. Você falou aí dos excessos. Como é que eu faço para não cometer excessos? Eu preciso conhecer a palavra de Deus de tal forma que ela seja o meu parâmetro de vida, que a palavra de Deus seja a minha cultura maior. E por que a palavra de Deus, né? Porque, né, a Bíblia, enfim. Porque toda cultura, ela é constituída por pelo menos 3 pilares, né? Ela tem princípios, ela tem valores e ela tem regras. Então, se nós somos de Cristo e queremos pertencer ao seu reino, Cristo deixou registrados os seus princípios, os seus valores, as suas regras, ou seja, a sua forma de ser, sua forma de agir, sua forma de pensar, ou seja, ele estabeleceu a sua cultura. Eu acho que o nosso maior desafio, tanto dentro da família, né, parental, como dentro da família de fé e como dentro desse contexto de mundo que a gente vive, é que nós devemos sempre buscar ser contra a cultura. Por isso que eu amo contra a cultura, porque o contra a cultura ele me ensina que eu preciso, se eu quiser aprender a entender o outro, eu preciso desenvolver a habilidade de ir além do senso comum. Porque se a gente fica... E aí é bacana, né? você falar nisso do contra a cultura, que eu me lembro quando a gente começou as conversas sobre contra a cultura, e aí o Isaac, né, com a Bia, começaram a pensar sobre isso, na época a Nayeli também estava junto, e a gente... e aí eu entrei, a gente começou a gravar os primeiros contra a cultura, era muito essa ideia de responder ao senso comum, né? E aí eu acho que aí vem aquilo que o pastor Felipe está falando e você está falando, Mayara, que é essa coisa da palavra sendo quem me ajuda nessas respostas. Não é Exato. uma reação simplesmente por rebeldia, por revolta. Não quero aceitar o que todo mundo aceitou. Não vou com a maioria. Não é simplesmente isso. Eu tenho o amparo da Bíblia, eu vou até a Bíblia para que ela sirva de filtro para essa leitura de mundo. E tem um negócio interessante, falando nisso de cultura e diferentes culturas, que eu penso que se aplica muito ao evangelho, que é o seguinte. Cara, Cristo nos convida a levar esse conteúdo que é o evangelho, essa experiência que é o evangelho. Então perceba, conteúdo e experiência. A gente aplicar
e apresentar a novas culturas. Cara, então pode ser que tenha culturas em volta de nós, de pessoas que fazem coisas diferentes da nossa, que estudam, que falam numa vibe diferente. E, cara, o que Cristo está convidando assim, cara, abre mão de algumas coisas que você curte, abre mão de algumas coisas que fazem muito sentido para você e começa a adaptar esse conteúdo, começa a adaptar essa experiência para que faça sentido para o outro também. Porque assim você vai ser uma transmissão desse reino. E eu acho isso muito fundamental. Que a gente entenda culturas que ainda não se relacionam com o evangelho, para que a gente adapte Cristo, que é maravilhoso e completamente adaptável como conteúdo e como experiência para outras culturas que, cara, falam a mesma língua, que possivelmente têm a mesma idade, que estudam o mesmo conteúdo que você e que pode viver a experiência do reino. É que a gente tem medo também do que é novo, né? A gente acha que aquilo que é antigo é mais santo, é mais sagrado. E a gente esquece que antes do antigo houve mais antigo ainda. E provavelmente eles achavam a mesma coisa sobre o novo. Então a gente sempre está nessa mudança e a gente precisa aprender a como é que a gente vai fazer essas mudanças, ter o foco e seguir e alcançar mais pessoas. Assim. Você falou isso aí, eu lembrei de um artigo que eu li uma vez, acho que foi na Revista Adventista, não me lembro agora. Essa discussão da música, né? Porque a música passa muito por esse problema, né? Ah, não, porque a música antiga é mais santa do que a música de agora, né? E aí, o autor que escreveu o artigo sobre música lá, ele era um doutor por uma universidade federal aqui do Brasil. Ele escreveu o seguinte, você já parou para pensar que aquilo que você considera sacro ou, né, mais santo hoje, na época em que surgiu, era a música contemporânea daqueles dias? Então, ele fez esse pêndulo. Posso né? interromper também? Por favor. Fazer um Pode, comentário? tem todo o direito. Eu acho muito interessante. Isso seria até um ponto de discussão sobre uma cultura que provém dos homens, né? A manifestação e a expressão daquilo que o ser humano é, e as coisas que provêm de Deus, né? E um dos aspectos que eu acho mais interessantes é que as coisas que vêm de Deus, elas são muito diversificadas, né? Muito plurais. Se você for ver as manifestações artísticas de Deus, por exemplo, elas não têm um jeito só, um estilo só. Elas são vários elementos estéticos diferentes, né? Se você observar a natureza, se você observar, sei lá, qualquer sistema natural, você vai ver que Deus se manifesta de formas distintas e diversas, e ele consegue lidar com essa pluralidade. Já o ser humano não, né? A gente está inserido em culturas e essas tendências, elas meio que são cíclicas, né? Então, agora, no momento, é a hora de todo mundo usar jaqueta jeans. E todo mundo vai usar jaqueta jeans e a gente acha quem usa jaqueta de couro já não tão legal mais. Aí, daqui a pouco, alguém vai lá e manifestar, poxa, vamos para esse lado. Nós, como seres humanos, a gente é bem limitado nessa questão da manifestação, né? E a gente acaba se fechando também para aquilo que é diferente, mesmo que seja atual também, né? Só que Deus ele não é assim, né? A criação de Deus é diversificada, a manifestação artística de Deus é diversificada. A gente vê isso através do ser humano, né? Quão diferentes nós somos, apesar de tentarmos nos encaixar sempre dentro dos mesmos quadrados, né? Nós somos muito diferentes. E essa aceitação também já só vai ser possível quando a gente consegue assimilar um pouco da cultura do reino, né? Que é de entender as diferenças como belezas também, né? Não tentando nos encaixar dentro de um sistema só. E eu acho interessante você falar sobre isso, porque quando a gente pensa nessa diversidade, e você falando sobre Deus dessa maneira, muitas pessoas confundem um Deus que não muda com um Deus estático, né? Um Deus que não muda como um Deus... Mas a imutabilidade de Deus diz respeito ao seu caráter, mas ele não é estático, ele cabe nas diferentes experiências. E lembrando daquilo que a gente falou no nosso primeiro encontro, Deus ele cria diversidade e ele cria seres capazes de produzir diversidade. Agora a questão não saindo, mas mantendo ainda nessa conversa, é porque é o seguinte, às vezes a cultura ela é incorporada, elementos culturais, eles passam a fazer parte da prática religiosa, e aí a gente vem de um tempo em que a gente tem uma geração, talvez de pessoas um pouco mais velhas, em que elas incorporaram tradições e modos de fazer dentro da religião, sacralizaram alguns desses modos e passaram então a entender que isso precisa ser feito pela próxima geração. Agora a gente olha para a família e dentro da família a gente tem um conflito geracional, principalmente no que diz respeito à vida religiosa e à caminhada com Deus.
pais que entenderam que caminhar com Deus é assim e que agora entendem também que os filhos precisam caminhar com Deus assim. Como é que a gente agora, pegando essa questão da pluralidade e ao mesmo tempo dessa compreensão de diferentes culturas, como é que isso pode nos ajudar e também não só pensando na solução, mas pensando o que acontece e qual é a força dos conflitos geracionais. Com relação a esse ponto, Tiago, eu acho muito legal e até pensando na perspectiva do pai. Cara, o pai que até agora ele ouviu alguns cantores da igreja, eu poderia citar aqui alguns, Eclair, né, e tantos outros aí mais antigos, aqueles CDs antigos do Arautos do Rei, que eu particularmente adoro, porque eu ouvia minha mãe e meu pai escutar quando era mais novo. E aí ele pega agora um adolescente, um filho mais novo, que já ouve uma música com ritmo diferente. Cara, que tem bateria, que tem guitarra, que tem uns instrumentos que ele não está acostumado. Eu consigo entender na perspectiva desse pai um estranhamento, um estresse, no sentido, uma ansiedade para tipo, puxa, e agora meu filho vai ter hábitos diferentes, meu filho agora vai cortar o cabelo diferente, vai usar outras cores de roupa. E aí eu acho que Cristo é maravilhoso, o Evangelho é maravilhoso, porque ele te faz um convite, que é, cara, busque a sensatez na Bíblia. Então, se você está incomodado com a cultura, se você está incomodado com o quão rápido as coisas estão mudando, para você sacar o que é essencial, faz o seguinte, que foi o que o pastor até comentou, né? Cara, então vai para a Bíblia. Esse é o momento dos pais incomodados, dos pais que estão ansiosos com as mudanças muito rápidas, de descobrir assim, ó, cara, meu filho está fazendo isso e eu entendo que não é de tudo ruim. Eu entendo que ele quer também se sentir incluso aos amigos dele, que é um negócio positivo. Vai para a Bíblia, para você descobrir o que é essência e o que é cultura. Em relação aos filhos, né? Você falou um pouquinho dos pais, agora em relação aos filhos. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela mostra que a experiência que aqueles grandes homens de fé tiveram foi linda, foi tremenda, mas só passou a fazer sentido Deus para eles quando o Deus de Abraão deixou de ser apenas o Deus de Abraão e se tornou também o Deus de Isaac. Então, em alguns textos da Bíblia, você encontra, por exemplo, Jacó falando, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai. Só que o Deus só foi fazer sentido para ele quando deixou de ser o Deus do meu pai e passou a ser o Deus dele. Então, é aquele hino do Inário, né? Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos ideais. A fé do meu pai é a fé do meu pai. Ela tem que me inspirar a quê? A me incentivar a buscar, a também ter uma experiência minha, né, com Deus, com a divindade. Porque uma fé emprestada é uma fé imprestável. Isso. Então, isso a gente tem que tomar para nós mesmos, né? Exatamente. Caraca, maravilhosa essa frase. Do Homero, tá Coloca bom? no Instagram ali. Então, Sigam Parabéns, Homero Homero. Nascimento para frases de impacto. Eu só vou testemunhar para você, assim, como pai, porque eu estou num processo de educação do meu filho, né? E a gente tem, assim, coisas que a gente já viveu, que a gente sabe que não deram certo. E a gente diz, filho, ó, isso aqui não deu certo, não faz. E a gente tem coisas que a gente viveu que deu certo. A gente diz, filho, ó, faz isso aqui que deu certo. Mas como pai, isso eu tento trabalhar na minha mente e tal, que a gente precisa saber que terão coisas que ele vai viver, que o Daniel vai viver, que eu nunca vivi. Porque ele está vivendo num tempo diferente do que eu vivi. Então, esse é um trabalho que os pais precisam fazer na sua mente. É de transmitir bons valores, transmitir boas experiências, tentar que os filhos não cometam os erros que ele cometeu, mas também de saber que o filho vive num tempo diferente e que existirão experiências que o filho viverá que eu nunca poderia ter vivido porque não existiam quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então, essa é uma questão para os pais que eu compreendo. É difícil, mas é preciso trabalhar. e mesmo as que você viveu, pode ser que para ele seja importante ele passar por aquilo, fazer a mesma coisa que você fez. Repetir, às vezes, a mesma experiência, até mesmo para ter lições diferentes, né? Para que a experiência seja diferente, né? Mas a gente estava, em algum momento, antes de começar o programa, a gente estava conversando de algo que é muito comum e que eu acho que isso também traz, não apenas intensifica o conflito das gerações, mas também traz um impacto muito grande sobre a família, que é quando você falou um pouquinho sobre o novo modo de consumo, né?
você estava falando a respeito do consumo e da relação com as coisas que mudou e como isso também, de alguma maneira, afeta a relação com as pessoas. Se você puder voltar a isso um pouquinho, porque é algo que a gente conversou aqui. Se a gente analisar como antes era consumido o filme, então você tem a mídia grande passando para dentro de uma fita, depois você tem da fita passando para um DVD, para um pendrive, a música você tem ela de um disco para uma fita um pouco menor, enfim. O progresso da tecnologia também nos traz para algo que seja streaming. E aí a gente tem plataformas como o YouTube, como Netflix, como Spotify, como Deezer e tantas outras que desmaterializam aquela mídia, aquele conteúdo, aquele entretenimento. Então eu não preciso mais carregar comigo uma fita para que eu tenha acesso a esse conteúdo. Eu não preciso mais carregar comigo um disco para que... Tudo bem que a experiência com tais mídias são diferentes, não é esse o ponto. O ponto é, a gente corre um risco também de, assim como na tecnologia, assim como esse benefício que a tecnologia nos traz, da gente estar em qualquer lugar e com acesso à internet ter um volume de informação e de conteúdo muito maior, a também trazer isso para as relações, saca? Para a gente trazer isso também para o offline. E aí agora começar a depender dessa ideia e começar a desmaterializar tudo. E aí eu acho que existe um risco. E o que você acha, o que vocês pensam que é esse desmaterializar as relações? Por exemplo, na família, o que acontece na família que dá para a gente ver isso? Que é essa vida offline sem essa pessoa, sem o material. Cara, esses dias eu vi um meme na internet. Eu até pensei que era uma coisa séria, depois que eu vi que era brincadeira. Assim, um filho abraçado com a mãe, e aí uma notícia meio bem preparada, assim, parecia uma notícia de uma tragédia. Filho descobre que mãe estava em casa ao seu celular queimar. Né? Então, era um meme, né? Era uma brincadeira. Mãe reencontra filho. Era uma coisa assim. Mas eu acho que a gente precisa cuidar para essa desmaterialização. Às vezes a gente está valorizando mais a pessoa com quem eu converso a quilômetros de distância do que aquela pessoa que eu posso abraçar, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O abraço, o contato mais pessoal não pode ser desprezado em nome de um contato com as pessoas que estão distantes de nós. Eu acho muito legal essa questão das mídias sociais, porque eu consigo falar com amigos que estão muito distantes de mim, mas eu não posso esquecer meu irmão, minha mãe, minha esposa, meu filho, que aqui podem receber o meu calor, abraçar e podem ter essa relação mais íntima. Então, essa desmaterialização não pode fazer com que a gente esqueça que o toque, o abraço é muito importante. E eu acho que talvez o vício. Cara, eu comecei a perceber que toda vez que eu estava com a minha esposa, eu estava também muito em redes sociais, e seguindo e fazendo coisas, e aí as conversas ficavam fracas, ficavam superficiais, porque eu não estou ali ligado ao físico. Então, esse pode ser um ponto também do vício, de ter muito... De da não ter necessidade. uma dedicação exclusiva de atenção para aquilo que você está fazendo na hora. É importante pensar sobre isso. E a gente vai continuar esse assunto, a Mayara tinha algo a dizer e vai falar, mas a gente vai primeiro para o nosso intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco ainda para a gente fechar a discussão dessa semana. Fica por aí, a gente volta daqui a pouco.